quero apresentar este caso específico, um caso de classe 2, divisão 1, no qual vai ser realizado um tratamento de avanço mandibular, e nós optamos em escolher um aparelho tipo placas duplas de Sander, e realizamos uma modificação no planejamento em relação à sua forma padrão, standard. Nós desenvolvemos uma base inferior como placa vestibular de Frankel, né? E esse sistema foi desenvolvido dessa forma porque esse paciente precisa de um espaço para os caninos, então a gente precisa de abrir esse espaço também. Desenvolvemos essa placa de vestibular de Frankel inferior e aqui nós vamos ativar esses parafusos unilaterais que vai abrir esse espaço entre incisivos e dentição posterior, gerando aí esse espaço para o canino. Esse espaço ele vai ser gerado vestibularizando os incisivos e distalizando um pouco a bateria dos posteriores, que é favorável ao caso. Então, para quem não conhece o aparelho de Sander, as placas duplas de Sander para classe 2, essa aqui é a base superior, que tem essas guias, que ela vai, né, apoiar na plataforma inclinada de 60 graus aqui na região lingual inferior e vai projetar a mandíbula do paciente. Então ela tem como borda de ataque aqui, ela escorrega e avança a mandíbula para frente. Então tem essas plataformas planas anteriores aqui, que se apoiam tanto na superior quanto na inferior, e vai ser aqui a unidade de estabilização do aparelho. Então quando o paciente avançar, acontece isso, as plataformas se apoiam, tem ali como estabilidade, é como se fosse umas pistas de planas indireta, porém na região anterior. Então, vamos adaptar aqui na casa superior, aparelho superior. Observem que nós fizemos o recorte do acrílico aqui, trabalhando em cima de uma parte, já trabalhamos rapidamente com a biofísica, visando o alinhamento desses incisivos. O acrílico ele foi cortado de uma forma redonda, onde não entra nesses espaços onde o dente está desalinhado, fazendo aqui então uma ação de alinhamento quando o expansor for ativado. É bem interessante lembrar que esse expansor aqui é um expansor com memória, tem molas de blindagem interna. Quando vai acontecendo a sua expansão, então a mola é ativada e vai gerar uma força sempre suave e constante. Vou adaptar aqui então a proposta da base inferior. Como esse aparelho ele vai vestibularizar os incisivos, ele foi feito com alívio na região aqui da mucosa. Essa plataforma de acrílico vestibular vai funcionar como se fosse um lip bumper, eliminando a pressão negativa dos lábios para que esses incisivos possam se migrar para o sentido vestibular. Então tá aqui. Normalmente a estrutura do aparelho convencional de Sander é uma placa de acrílico inferior. Nós eliminamos aqui todo o acrílico, fizemos os grampos invertidos, utilizando aqui a base de ancoragem por vestibular para ficar mais confortável para o paciente e não ocupar tanto a parte interna. Instalamos aqui um parafusinho convencional bilateral, a fim de ser ativado 1/4 de volta por mês, a fim de não travar o crescimento transversal da mandíbula. E agora vamos fazer aqui uma simulação de funcionamento do aparelho. O paciente ele vai abrir a boca, a guia ela vai deslizar e projetar aqui a mandíbula para frente. Então temos aqui o aparelho, uma vista por dentro, como fica. E a região posterior fica aberta dessa forma. Em uma fase futura do tratamento, o ortodontista ele elimina esse grampinho aqui, corta essa resina com a broca e vai liberando os dentes posteriores para extruírem, né? Fazendo aí o ajuste vertical, o controle vertical do caso. E esses expansores unilaterais, nesse sentido, acoplados aqui por vestibular no sentido sagital, eles vão sendo ativados 1/4 de volta a cada 7 dias, a fim de promover essa distalização e vestibularização desses incisivos. Então, para quem gosta da ideia de tratar os pacientes classe 2, domina a aparatologia de Sander, o que eu quero deixar bem claro aqui é que
esse vídeo está demonstrando uma forma modificada, uma alternativa de se fazer a base inferior. Ainda mais nesse determinado caso aqui, que a gente deseja aqui uma segunda função, né, de abertura desse espaço. Espero então aí que esse vídeo possa ter ajudado você a ampliar aí a sua gama de ideias e alternativas para elaborar os seus dispositivos.